recebendo a visita de Padre Pedro de Biasi. Padre Pedro, obrigado pela visita, seja sempre bem-vindo aqui na K2O, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia também o Joelson, isso, o novo companheiro na luta por dias melhores. É sempre um prazer poder estar aqui e conversar com aqueles que estão, em boa parte, ainda aqui na nossa orla catarinense, que sem dúvida é um pedaço, né, do paraíso que Deus nos deu. E durante este ano exatamente uma das reflexões que a igreja no Brasil faz, que é a ecologia integral. Na verdade, tudo está interligado. As nossas relações humanas estão interligadas com a terra, com o ar, com o mar, com os rios, e por isso que com a quarta-feira de cinzas, que será amanhã, a igreja começa também a campanha da fraternidade, que no Brasil está comemorando 61 anos. Nossa. Ela nasceu em 1964, com o tema Lembre-se, você também é igreja. Naquela época, a igreja no mundo vivenciava o Concílio Vaticano II, e a igreja no Brasil percebeu que cada pessoa deveria se sentir igreja, no sentido assim de membro comungante e participante. E depois, de lá para cá, a igreja foi trabalhando temas, e por sinal são 7 temas que voltam quase que no mesmo sentido, em torno da casa comum, em torno da vida. Foi o tema do Preserve que é de Todos, depois a Amazônia, também a igreja trabalhou sobre a água, e agora trabalha a casa comum, que é uma preocupação mundial. Eu adoro essa expressão da casa comum. Aliás, eu conheci pela igreja, não sei se já era usado em alguma outra linha de estudos, mas quando fala na casa comum é bacana, que nos faz pensar de fato que temos que cuidar disso tudo, né? De tudo que está à nossa volta, afinal de contas é de fato uma casa comum, bem interessante. É verdade, o Papa Francisco ele tem insistido muito essa expressão, né? Casa comum. E às vezes quando falamos se é comum, eu vou deixar para o outro. Não, se é comum, eu preciso ter essa consciência do cuidado, e essa palavra será muito forte, né? Cuidar, né? Cuidar da casa comum, que não cabe tão somente ao outro, cabe a todos nós. E aqui a igreja ela pensa esse cuidado que deve ser a partir da pessoa, depois a partir de ações comunitárias e a partir de ações que a sociedade como um todo, as forças vivas, como deputados, vereadores, prefeitos, também na elaboração de plataformas que garantam uma vida tranquila, sem que se tenha num dado momento um evento climático e a pessoa venha perder a sua casa, ou venha perder o seu local de trabalho. Então a igreja tem esta preocupação sempre nesse sentido também, de que se olhe para esta casa, né, como algo que não podemos pensar só em nós, nas futuras gerações, e aqui está a essência da preocupação da igreja, as futuras gerações, o momento presente, mas também um olhar para o futuro. Tá aí, campanha da fraternidade. Qual é o tema mesmo para esse ano, padre? Desculpa. Fraternidade e ecologia integral. Depois toma ali exatamente o início do Gênesis. Deus viu que tudo era muito bom. E de fato, se formos olhar, né, todo esse universo, tudo é muito bom. E nós estamos aqui em Jaguaruna, nós somos agraciados, né, com águas que estão nos rios, águas que estão nos riachinhos, águas que estão nas lagoas, no mar, e tudo isso de forma gratuita. Ninguém está pagando para ir ao mar, né? Ninguém está pagando para ir ao rio. E aqui, é claro, todos os cuidados, quando falo sempre, o cuidado que se deve ter também em não avançar achando que eu consigo dominar as águas. Não, até um certo ponto a gente vai, mas é importante também esse respeito. O mesmo respeito que se deve ter em não poluir, o respeito também de repente, eu me lançar às águas e colocar em risco a minha própria vida ou a vida de alguém. Eu tenho alguns amigos da área da biologia, especialmente
um mestre que eu tenho, que é o professor Arnaldo Russo, que é biólogo, é doutor em oceanografia, está sempre com estudos, e ele, nesse sentido do cuidado, né, que o senhor está trazendo, ele sempre diz que nós, seres humanos, temos o péssimo hábito de acharmos que somos donos de tudo, né? E aí, nesse sentido de faltar com respeito, às vezes, não é? Com certas leis da natureza, com certos respeitos a eles, à água, a ambientes de mangues, e a gente acaba muitas vezes desrespeitando e paga o preço por isso, né? Paga o preço, se não nós pessoalmente, cada indivíduo, mas a comunidade paga o preço. Quer dizer, quando se termina com um mangue que abastece boa parte da vida marinha e ali na frente diminui o pescado, né? Porque tu tá acabando com um ciclo. E então, se a gente entender que precisamos aprender a lidar com tudo, com todos esses ambientes, a gente vai ter uma vida muito mais frutífera para nós. Teremos a sociedade uma vida melhor, uma vida mais, né, com mais alimentos, com mais qualidade, sabendo respeitar. A gente não é dono de tudo, não tem que botar o meu carro em tudo que é espaço, invadir espaços que não é para ter carro circulando, aterrar tudo, porque eu quero ter mais conforto para chegar na praia, aí acaba com mangue, ou sabe. Então são coisas que a gente tem que ter uma compreensão de que o ser humano integra a natureza, faz parte dessa natureza. É importante respeitar isso também. É bacana, eu acho que é um pensamento bem interessante. É verdade, eu era pequeno e me recordo que meu pai dizia: nós temos que deixar essa terra descansar. Eu pensava comigo, mas a terra cansa? Pois é. E de fato, depois da terra ficar um período parado, ela voltava a produzir muito mais do que aquele momento que ela estava sendo explorada. Claro que hoje nós temos os insumos, fertilizantes, uma nova tecnologia, temos o gotejamento, enfim, temos muitas alternativas para fazer com que aquela terra, que antes era vista, precisava dar um tempo para que ela produza, mas também é importante vermos que esse ciclo da própria natureza produzir, né, a sua vegetação e depois ela se transformar em humus, dá ao homem também um produto melhor, impede que haja erosão, por exemplo, no próprio terreno, e, consequentemente, a produção fica sempre garantida. Muito bem. E a igreja também, lógico que a quaresma são 40 dias, por isso essa palavra ela volta, né, aos 40 dias, aos 40 anos. É uma linguagem bíblica, simbólica, que podemos dizer assim, um tempo suficiente. Para quê? Para que tomemos consciência, primeiramente, até amanhã nós iremos receber as cinzas sobre as nossas cabeças. E a cinza tem o simbolismo tanto de que do pó nós nascemos e do pó nós retornaremos. É o princípio e a finitude, né? E depois, e ali nós caminharemos ao longo dos 40 dias, através daquilo que Jesus vai colocar no Evangelho de manhã. Jesus coloca 3 atitudes fundamentais, que a oração, a caridade e o jejum. A oração, a igreja tem na quaresma muitas formas, são os grupos de família, por exemplo, são as vias sacras, que é a meditação das 15 estações, onde Jesus passa pela condenação, carrega a cruz, cai, é crucificado, é morto e ressuscita. Então, todas as comunidades do mundo todo farão este exercício chamado da Via Sacra, onde o texto, além de trazer a parte histórica de tudo isso, a igreja também atualiza para o nosso dia a dia, né? Quando é que nós também acabamos condenando a Jesus? De que forma nós fazemos com que as pessoas carreguem a sua cruz? Como podemos ajudar a carregar a cruz do outro? E assim, de forma bastante solidária e reflexiva, a Via Sacra vai nos ajudando. Então, em nossas comunidades, já desde 1975, posso não ser tão preciso assim, a igreja na Diocese de Tubarão, ela faz, eu quero passar até para vocês agora, ela faz a elaboração deste material, que é um material chamado Grupos de Famílias, que a primeira parte, como disse, são encontros feitos um por semana durante a quaresma, e na parte final
também temos a via sacra. Muitas vezes a via sacra é feita na igreja, ou ela é feita, muitos escolhem algumas casas ao longo da rua e assim vão vivenciando. E este ano também, Joelson, Rafael e amigos da nossa H2O, este ano a igreja também colocou lá nas últimas páginas sugestões de compromissos coletivos, à luz daquilo que a campanha da fraternidade ela nos faz. Então, a igreja, durante a quaresma, nos convida à oração, ela nos convida também, durante a quaresma, à caridade, e a caridade é uma forma sublime, né, de amar, olhar o que eu posso fazer para o próximo, não ter do próximo pena, porque esse sentimento é um sentimento diminutivo, um sentimento que não ajuda em nada, mas a solidariedade, o que eu posso fazer para essa pessoa idosa, essa pessoa doente, essa pessoa que está aí, que é um morador de rua, por exemplo, o que eu posso fazer para aquela família que está lá com uma casa que está quase que caindo. Então, ações e também aqui, em termos de caridade, de que forma a gente pode, de forma comunitária, ajudar a cuidar desta casa comum, né? Então a igreja tem esta preocupação. E o jejum não é só a gente deixar de comer menos. Alguns, eu sei que por esses dias, sobretudo, acabaram passando um pouco da conta, né? Seja na comida, seja na bebida. Jejum não é só deixar de comer, mas jejum significa também deixar algumas atitudes que às vezes, ou alguns vícios, por exemplo, quantos que eu tenho ouvido, estou sempre para parar de fumar e deixo para amanhã, ou estou sempre para começar a minha dieta. Segunda-feira começo, e a segunda vem e a dieta não vem. Então, como é importante ter este olhar, aquilo que Jesus diz, não eu querer mandar o outro, mas a partir de mim mesmo, né? Quando Jesus diz tirar o cisco do olho do outro, e às vezes a gente acaba não vendo a trave que está no nosso olho. Quem gosta de futebol sabe qual o tamanho de uma trave, né? Sobretudo a do Vasco da Gama. Mas trazer aqui a brincadeira, mas é importante, eu vejo assim que é importante, então, esse esforço, né, no jejum, como disse, deixar atitudes. Às vezes a pessoa tem um hábito de falar mal de Deus e de todo mundo, né? Ou tem o hábito de ser sempre muito pessimista, né? Pode ser a melhor festa que é organizada, que é feita, mas sempre alguma coisa está. Então, jejuar também significa tirar da minha vida algo que naquele momento e ao longo da minha vida só atrapalha. É um esforço, sem dúvida, é uma determinação, é uma disciplina que eu preciso estabelecer. E depois a igreja entra ali na Semana Santa, neste mistério tão grandioso, né, da paixão, né, da morte, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na paróquia vai ter via sacra, se o pessoal quiser participar. Perfeitamente, Joelson. Sim. Nós, então, aqui na Igreja Matriz, nas comunidades, cada comunidade faz a sua programação. Umas farão às quartas, outras farão às sextas, uns farão diante da igreja e passando de casa em casa. Nós deixamos a liberdade e a criatividade de cada comunidade. Mas a Igreja Matriz, então, toda sexta-feira nós já temos a missa. Nós começaremos, então, às 7h30 da noite, com a Via Sacra, e percorreremos as 15 estações. Na 13ª estação, que é quando Maria toma Jesus em seus braços, já sem vida, nós faremos, então, a novena em honra a Nossa Senhora das Dores. E ali seguiremos, depois com a liturgia da palavra e a missa. Não leva mais do que 1h e 10, todo este ritual, né, este momento bonito, que desde já eu gostaria de contar com você, já nesta sexta-feira, às 19h30, na nossa Igreja Matriz, aqui em Jaguaruna. Diga, Jorge, desculpa. Não, pode. Não, é um momento de viver muito forte para o fiel mesmo, para o católico, né? Acho que a quaresma é algo que
que de fato tocam. Eu me lembro dos mais antigos, assim, meus parentes mais antigos, que faziam de fato um jejum exagerado nesses 40 dias. Tinha Perfeitamente. gente... Muitos às sextas-feiras não comem carne. Então, alguns até quarta e sexta. Eu sei que sempre deixar alguma coisa, não é no sentido do desprezo, mas do desprendimento. Desprender-se de alguns hábitos gostosos, como né? Aquela carne ensopada, ou como os nossos irmãos, e o Rafael sabe muito bem, né? Aquele churrasco gaúcho, não, olha, aquela costela lá no chão. Fica sem. Mas eu acho que o senhor tocou num assunto que é muito dito recentemente na igreja, né, padre, de que não é... Hoje, tu deixa de comer carne, mas aí tu te farta de pizza, queijo e coisas boas, tu não tá abrindo mão de muito, não tá fazendo esforço algum, né, não tá fazendo... Então, o abrir mão de fato de algo que seja... Que seja importante, que seja, né? Se for um vício, então parar o cigarro, gente que é viciada em refrigerante, enfim, tirar algo que realmente vai fazer falta. Porque às vezes tu deixa de comer carne, mas tu passa comendo tanto ou mais até, né? Não faz o jejum de fato, né? E depois, o segredo de tudo isso, o meu jejum deveria ser transformado numa ação benéfica para o próximo. Então, eu deixo de comer algo que é gostoso, algo que é caro, para depois transformar essa minha ação numa ação boa para alguém. Seja, olha, eu vou destinar esse montante aqui para o hospital, ou para as entidades que trabalham com crianças, com idosos e assim por diante, né? Sempre esse olhar social, olhar para o próximo, a partir daquele jejum que eu fiz. Certo. Uma tradição da quaresma também, que sempre chama bastante atenção nas igrejas, é que os santos ficam cobertos, né? Eu falar um pouquinho dessa curiosidade também. É verdade, é uma tradição e que se faz isso, né? Se faz isso no sentido, quando você coloca um véu, né? Você não coloca para não ver o véu, mas você coloca o véu no sentido de você se interiorizar, no sentido de você, por isso que até falamos, né? A quaresma é um período de um olhar para fora, mas de um olhar para dentro de cada um de nós. Então, esse gesto também nos leva a pensar de que os santos também chegaram a ser santos porque eles souberam fazer este olhar para Deus e souberam fazer este olhar para dentro de si e este olhar para o próximo. Então, nós colocamos também o pano, a veste roxa, também no sentido de que, em evidência, nós queremos que esteja nosso Senhor Jesus Cristo, a razão pela qual os santos também se tornaram santos. Então, em evidência, sempre aparece Jesus na quaresma e durante toda a nossa própria vida. Então, tem este gesto, essa tradição, que alguns lugares já não fazem mais, mas aqui nós vamos continuar fazendo como sempre tem acontecido. E a missa de cinzas amanhã, quais são os horários aqui na paróquia? Exatamente, 6 horas da manhã, Joelson, 6 horas da manhã nós estaremos abrindo, na verdade eu já abro as portas da igreja às 5 horas, eu levanto às 4h30, 5 horas estou lá, né, na porta da sacristia. E às vezes estou surpreendido, em cada porta encontro um morador de rua. Olha isso. Outro dia até, não sei se ele se assustou comigo, se eu me assustei com ele. Enfim, levamos um susto que eu voltei, dei um passo atrás e ele gritou, porque não esperava que ele estivesse naquela porta, a porta chamada da sacristia, né? Sempre nas outras é muito comum, mas ele, eu acho que o sono estava sendo bem leve naquela hora, né? E eu não esperava de encontrar alguém deitado, mas tudo bem. Então amanhã, 6 da manhã, nós começaremos a missa na Igreja Matriz. Dentro da missa temos então o ritual da bênção das cinzas e depois iremos impô-las sobre as nossas cabeças. Depois a comunhão, já na parte final da nossa missa. Do que são feitas aquelas cinzas? Muitas pessoas perguntam, são cinzas que se toma lá do fogão, se toma da churrasqueira? Não, são cinzas que são resultado da queima
dos ramos bentos do domingo de Ramos. Então, domingo de Ramos, guardamos aqueles ramos, claro, sempre abençoamos a mais, né, para a gente guardar, e para depois, num dado momento do ano, a gente faz a queima daqueles ramos bentos e resulta naquelas cinzas que depois são postas sobre as nossas cabeças com este convite evangélico, que são palavras de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão, o que é? É mudança de vida. É aquilo que dissemos ainda há pouco. Não é fácil a gente deixar algumas coisas, algumas atitudes para trás, mas é preciso. E crer no Evangelho. O que é o Evangelho? É a palavra de Jesus. E vamos ver que Jesus sempre tem uma palavra boa, até para aquele momento que às vezes a gente sente a cruz pesando de forma demasiada. E com certeza até hoje, talvez você que está nos acompanhando poderia até dizer: olha, a minha vida não está sendo tão fácil. E de fato, eu imagino a vida de tantas pessoas, pessoas idosas, pessoas enfermas, com esse calor, né? Nós que podemos estar em lugares tão agradáveis, ou podemos ligar um ar, quantos idosos e enfermos, né, que passam, né, pela experiência ali de tendo um ventilador quando tem, ou então precisando enfrentar este calor, né? Então, receberemos essas cinzas na missa das 6 horas da manhã. Depois teremos ali no Balneário Arroio Corrente às 9 horas, a missa com a imposição das cinzas. Teremos o balneário lá do Camacho às 19h30 na igreja de São Pedro. E por fim, amanhã à noite, às 19h30, novamente na igreja matriz, estaremos recebendo todos aqueles que não puderam vir de manhã e aqueles que estão na nossa região. Eu tenho visto muitos veranistas saem das suas praias quando não conseguimos ir até lá e participam aqui da nossa igreja matriz. Então será um prazer nós podermos participar, e junto a isso faremos também o lançamento da campanha da fraternidade, que é um momento importante, essa abertura da campanha, e além da campanha fraternidade, eu gostaria assim que ninguém esquecesse mesmo de sempre, como o Papa tem dito: reze por mim. Nós sabemos das dificuldades e ainda ontem, né, o Papa teve uma crise um pouco aguda em termos de crises respiratórias, e nós sabemos, talvez nós três que estamos aqui nos estúdios da H2O, não temos tido essas crises, esses momentos difíceis, mas quantas pessoas às vezes passam e sabem como é terrível, né? Sentir a falta, né, de ar, a falta do oxigênio, a dificuldade respiratória. Então, rezemos também pelo nosso Papa Francisco, que é esta liderança mundial, e esses dias atrás até ouvia de que não cristãos também estavam rezando, não católicos também estavam rezando pela saúde do nosso Papa. Eu vejo eu acompanho alguns pastores, alguns padres e pastores nas redes sociais, e o pastor Caio Fábio é um que há muito tempo se refere com muito carinho ao Papa Francisco, que está em orações também, né? Cristão, mas não católico. Sim. Rezando também pela recuperação de Papa Francisco. Bom, quero só ressaltar aqui, antes de terminar, já adorei agradecer pelo presente aqui, né, dos grupos de família Quaresma e Tempo Pascal, via Sacra da Fraternidade, da campanha da Fraternidade este ano, e fui seguir a sua dica aqui, padre, de olhar já na última folha praticamente, aqui, última página, essas dicas do cuidado de compromissos coletivos, e adorei, né, plantio coletivos de espécies nativas, jardins coletivos, enfim, atitudes que a comunidade pode ter aí, como diz, né, coletiva, para o bem de todos. Muito bacana, tá aí, excelente dica, muito bom. Esse material o pessoal consegue na igreja, indo na missa? Como é que funciona? Sim, esse material as comunidades receberam, porque irão usá-lo para os encontros em família, e também para as vias sacras. Sim, nós sempre fazemos a diocese, ela faz a impressão, né, sempre com um número maior, até para que o custo fique menor, né? Claro. Então, aí depois distribuímos as paróquias, as 405 comunidades que é a composição da nossa diocese de Tubarão, 405. E a parte, o Padre Pedro cuida
sempre da parte de gastar menos, que a parte da economia também passa por ele dessa É verdade, eu tenho essa missão, mas eu graças ao nosso povo, eu confesso que eu cuido daquilo que o nosso povo faz também nas suas economias, né, nos seus planos, lá de uma festa, de um binguinho, de uma doação, sempre isso com muito carinho. E eu gostaria também de lembrar aqui que na Semana Santa nós vamos ter novamente a edição da apresentação da encenação da Paixão Morte do Senhor, com os nossos jovens. São mais de 100, tem anos 130, 140 atores e atrizes da nossa Jaguaruna. Então, é um público bonito, querido, que se dedica para que o povo tenha esta apresentação e de uma forma muito vivencial, né? Eu vejo assim tão bonito isso. E na Sexta-feira Santa, às 6 horas da manhã, nós fazemos aquela chamada caminhada da penitência. Saímos da igreja matriz e nós decidimos, porque em anos passados, quando chovia, vamos ter, não vamos ter, aí uns querem, outros não, só decidimos, com chuva, sem chuva, a procissão sai, né? Então assim fica melhor, até porque temos toda uma infraestrutura, por exemplo, carro de som, né? Não pode ser um carro qualquer, não se improvisa, né? Mas sim um carro, né, de uma empresa que sempre chega para favorecer que as pessoas também possam ouvir, possam cantar e rezar melhor. Então, com chuva, sem chuva, nós sairemos da Igreja Matriz às 6 horas e subiremos o Morro da Cruz, né, onde ali os primeiros moradores de Jaguaruna se estabeleceram, né, e hoje temos lá aquele marco tão histórico, tão importante da nossa comunidade, da nossa fé, do nosso município. Que bacana. Padre Pedro, agradecer, reforçando então o convite para quem quiser começar a quaresma já junto com a igreja, amanhã, 6 da manhã, primeira missa aqui na nossa Igreja Matriz. É verdade, 6 horas, estaremos todos aí, a equipe de liturgia, os servos, os ministros, pastoral da comunicação, os coroinhas, acólitos, acolhendo todos os que desejam estar conosco e participar, começar a quaresma. Depois à noite, 19h30, e ainda às 9 horas para quem está no balneário Arroio Corrente, para quem está no Campo Bom ou balneário da Figueirinha, e quem está lá na direção do Camacho, Garopaba, embora Garopaba fará a celebração da palavra com a distribuição das cinzas. E no Camacho, então, a Santa Missa. 19h30, será um prazer nós podermos contar com todos. Só chamando a atenção que a missa das 6 horas da manhã na quarta-feira não é só por conta da quaresma, ela acontece toda quarta-feira. Sim, exatamente, toda quarta-feira. E é interessante... O senhor faz a missa com café na entrada ou não? O pessoal vai sem café da manhã mesmo? Eu confesso que a Joelson e Rafa, eu tenho a graça, toda quarta-feira, eu fiz a conta esses dias. Já há mais de 10 anos, toda quarta-feira, nós ganhamos um pão. Um pão de 2 palmos. Opa! Mas um pão de massa sovada. É a dona Cida, né, o senhor Ricardo, eles nos presenteiam. E quase, não digo toda semana, mas no mínimo uns 2 por mês, 2 queijos por mês. Opa. Nós também ganhamos, da Carol, de outras pessoas, dona Denilde, de outras pessoas que sempre são muito generosas. Então, e o café, eu até às vezes ofereço, vamos tomar um café na casa paroquial. Padre, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar. Então, mas é uma sugestão. Uma ocasião, eu participei de uma festa em que, depois da missa, eles distribuíam um chamado Café de Nossa Senhora. Olha que legal. Café Nossa Senhora. Nossas comunidades aqui em Jaguaruna são muito de fazer o seguinte: depois de uma celebração, aquela mesa comum, cada um leva um chá, outro leva o café, outro leva uma rosca, outro leva um pão de ló, outro leva o suspiro. Gostoso isso. Gostoso. Todo mundo se alimenta e ainda sobra. E o que sobra, dão para o padre. E o padre agradece. Que bom. Padre Pedro, seja sempre bem-vindo, obrigado. Padre, sempre bacana que a gente sempre acaba descontraindo, né? Fala de assuntos importantes, mas também fala com bom humor. E eu tenho algumas discussões não, né? Mas conversas em família que eu digo, eu duvido que Deus seja mal-humorado. Eu acho que a gente falar de coisas sérias não impede de ter sempre bom humor e brincar. Perfeitamente, então. Não, e Jesus também. Jesus, ele
sempre, por isso que Jesus primava muito por estar em família e participar dos momentos da refeição. Porque a hora da refeição, como por exemplo agora, muitos tomam o seu cafezinho, mesmo com calor, café sempre é bem-vindo, né? E falando nisso, até domingo na missa das 19 horas, o Movimento de Irmãos trouxe 5 mudas, uma de pitanga, uma de acerola, uma laranja crava, outra laranja açúcar, isso, e uma muda de café. E por coincidência, as 5 mudas, quem as ganhou foram jovens e adolescentes. Nenhuma pessoa idosa ganhou, na esperança de que o adolescente e o jovem já tem este olhar, né? Este olhar carinhoso para com a mãe natureza, e eles também se comprometeram em fazer acontecer que bacana. Essa graça de levar para casa a muda e disse, olha, o primeiro café traga o padre. Padre Pedro, bem-vindo sempre, obrigado pela visita. Obrigado também, eu desejo um maravilhoso ainda dia de terça-feira. Eu lembro o seguinte, uma experiência que houve no sábado passado. Direção e celular não combinam. Verdade. E digo isso porque sábado passado, agora, a nossa colaboradora, dona Arlene, estava esperando de um lado da rua para chegar o outro lado e poder chegar à igreja, e paradinho ali um carro, um motorista que dirigia, mas com o celular na mão, acabou atropelando-a, quebrando o fêmur, passou por cirurgia na manhã de ontem, está bem, graças a Deus. Então é importante, eu sei que vocês têm, né, sempre insistido muito, o celular é importantíssimo. Se alguém te liga, pare um pouquinho, atenda, né, e siga a sua viagem. É o que eu desejo a todos. Ainda uma terça-feira, o fluxo de carros hoje será muito intenso, com toda certeza. Já ontem assim o foi, e nossa Jaguaruna, eu penso que daqui para frente será cada vez mais. Isso é muito bom, mas é preciso também que tenhamos alguns cuidados. Por favor. Alguns cuidados, a questão da bebida, a questão do celular, da atenção. Se você quer chegar antes, saia antes, né? Não queira ganhar aí a direção ou ganhar o tempo fazendo ultrapassagens indevidas, expondo a sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Maravilhoso, eu digo isso para todo mundo. Quer falar comigo, se mandar um WhatsApp, eu respondo. Só não respondo na hora porque eu dirijo, pego muita estrada durante o dia, tô no ar aqui, às vezes converso com um amigo, eu não vejo WhatsApp enquanto eu tô conversando, eu não vejo WhatsApp não. Então pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Se for urgente, me liga, que aí eu paro o carro e a gente conversa. Padre Pedro De Biasi falando conosco sobre Quaresma, falando conosco sobre campanhas de fraternidade e convidando todos então para esta missa.